Catalina Gutierrez era estudante, influenciadora, uma garota cheia de planos e uma filha muito amada, mas em julho de 2024 a vida dela foi interrompida da forma mais cruel possível e o responsável estava mais perto do que ela poderia imaginar e dizia amar a Catalina acima de tudo, mas a versão que ele conhecia de amor era a mais distorcida e obcecada possível. Vem comigo entender tudo. Oi, gente, eu sou a Rebeca, seja muito bem-vindo ou bem-vinda de volta ao Atrás da Fita. Alguns de vocês talvez tenham reparado que eu tinha passado umas 2 semanas sem postar vídeo no canal, mas, gente, olha o tamanho do vídeo que eu tava pesquisando pra falar do caso lá do cantor David, e, spoiler, ainda vai ter a parte 2, e eu tô achando que até uma parte 3, porque ele acabou de ser considerado finalmente um suspeito no caso depois de 2 meses, depois de tudo que aconteceu. 2 meses nos quais aparentemente ele estava deletando coisa do Discord dele, deixando de seguir pessoas no Instagram e vai saber Deus se livrando do que mais, mas ok, né? Finalmente a polícia. Ai, sério. Esse final de semana foi o meu aniversário, então eu vou tentar postar esse vídeo o mais rápido possível, porque o final de semana do meu aniversário foi muito corrido, não consegui fazer nada. E eu tô pensando em me dar talvez 2 dias de folga, porque ninguém é de ferro, né, menina? Quem quiser mandar um pix de qualquer valor como presente de aniversário tá maravilhoso. Já faz um tempo que eu não peço o pix todo vídeo, então vamos deixar só pro aniversário, então, aquele presentinho especial? Beleza, então. E sem mais enrolação, vamos pro caso de hoje. Catalina Gutierrez nasceu em 7 de fevereiro de 2003. Ela cresceu na cidade de Córdoba, na Argentina, e é lá também que a história do caso de hoje vai se passar. Durante a infância e a adolescência, a Catalina teve uma vida bastante normal. Ela morava com os pais Nora e Marcelo e com a irmã Lúcia. O pai dela era arquiteto e a mãe dela era dona de casa e cuidava das 2 filhas. Ok, até aí tudo bem. A Lúcia era a irmã mais velha e ela e a Catalina se davam super bem, elas eram super próximas e adoravam se divertir juntas. Idealmente todos os irmãos e irmãs do mundo se dariam bem, mas na realidade, infelizmente, não é bem assim, né, meu povo? Mas no caso dessas duas, elas realmente pareciam melhores amigas, elas viviam se aventurando pela vida juntinhas. Era muito raro elas se desentenderem e quando alguma coisa acontecia era aquela briga besta de irmão, sabe aquela implicância assim? Pois é. A Catalina adorava música e a paixão dela aparentemente ia além da maioria das pessoas. Ela começou a se dedicar e realmente aprender a cantar e a tocar violão. Ela chegou a se apresentar em bares e restaurantes na cidade que ela morava e eu pelo menos achei a voz dela muito linda. Espia aqui um pouquinho. A vários cientos de quilômetros, puede tu voz darme calor igual que sol. Essa paixão toda pela música a Catalina herdou diretamente do pai e os dois adoravam fazerem duetos musicais juntos. E para qualquer pessoa que conhecia a família, eles pareciam uma família normal, muito próxima e amorosa e que adorava se divertir muito. A Catalina começa a entrar na adolescência, ela era uma garota muito bonita e ela começou a reparar que ela talvez tivesse uma chance de se dar bem com esse negócio de influencer tipo real oficial, sabe? A essa altura, com as postagens do dia a dia e vídeos cantando, a Catalina já tinha conseguido arrecadar um bom número de seguidores no Instagram, que vale muito mais do que seguidor no TikTok, caso você não saiba. E a garota adorava compartilhar a vida dela nas redes sociais. Ela usava o Instagram com frequência desde 2014, quando ela tinha apenas 11 anos de idade. No começo, o conteúdo dela era bem normal para alguém que estava começando a usar o Instagram, então ela postava muitas fotos dos lugares que ela ia, muitas selfies dela sozinha ou com os amigos, muitos memes. Óbvio, ela também postava vídeos com o pai dela, ou o pai dela cantando e tocando violão. Na adolescência, as postagens da Catalina continuam super normais para uma adolescente, então ela aparecia em várias fotos rolezando com os amigos. Ela começou a postar cada vez mais vídeos dela cantando, então eu vou assumir que quanto mais vídeos ela postava, mais as pessoas elogiavam a voz dela e mais ainda ela postava. Afinal, ela já era apaixonada pela música mesmo, né? Ela já tinha a paixão e o talento. E se a galera estava gostando, por que não? E com o talento óbvio que a Catalina tinha, o número de seguidores dela começa a crescer meio que por acidente. No começo ela não estava necessariamente planejando se tornar uma influencer, mas a beleza e o talento que ela tinha acabaram chamando a atenção do público por si só, sabe? Vendo o número de seguidores aumentando cada vez mais, a Catalina pensou meio que tipo, será que isso tem futuro mesmo pra mim, gente?
E aí é quando ela realmente começa a postar vídeos com o propósito de se tornar uma influencer. Ela começa a aparecer cada vez mais no feed, postando selfies e aproveitando o fato de que ela realmente era podre de linda, gente. Olha isso aqui. Mas além disso, ela começou a postar as famosas trends, né? Os vídeos que bombam nas redes sociais e todo mundo faz igual, sabe? Pois é. A Catalina também postava muitas fotos das roupas que ela usava, o famoso outfit, e eu pelo menos achei ela bem estilosa mesmo, viu? Eu gostei. Ela então resolveu criar uma conta no TikTok e claro que ela postava muitos vídeos dublando os áudios que bombavam na rede vizinha. O pai dela aparece em alguns vídeos muito feliz ao lado da filha e claro, ela postava vários vídeos cantando, mostrando o talento dela para o mundo e novamente, assim como aconteceu no Instagram, a Catalina acabou ganhando alguns milhares de seguidores, passando ali do número de 62 mil. E aí, falando sério aqui entre nós, no Teco-Teco dá pra começar com esse número aí, viu? Era só a Catalina ter continuado mais um pouquinho que se pá. Eventualmente a Catalina conheceu um garoto e se apaixonou. Uhum. O nome dele é Lázaro e claro que a Catalina começou a postar fotos e vídeos fofos com o novo namorado, a coisa mais fofa do mundo e super cara de adolescente apaixonado fazer, não é mesmo? A Catalina também tinha esse cachorrinho super fofo chamado Kitty. E ela, como uma dona muito carinhosa, postava vários vídeos brincando com o doguinho. Em uma postagem que ela fez dá a entender que ele, infelizmente, faleceu de velhice depois de 16 anos e 6 meses. E a Catalina, na postagem, menciona que ela tinha o cachorrinho desde quando ela tinha 4 anos de idade. E por isso, depois que ele faleceu, ela chegou a fazer uma tatuagem em homenagem a ele. Que fofo, né? Eu tenho certeza que foram 16 anos que ele foi muito amado pela Catalina. E assim a garota era apenas mais uma jovem comum, vivendo a vida dela, querendo se divertir, começando a pensar no futuro dela. Ela tinha uma ótima família, um namorado que adorava ela, uma possível carreira nas redes sociais agora que os seguidores dela estavam começando a aumentar de forma exponencial, o que poderia dar errado, não é mesmo? Eis que a coisa realmente começa a virar realidade quando a Catalina foi chamada para fazer as primeiras parcerias com marcas. E ela começou a ser garota propaganda de coisas como joias, roupas e produtos de maquiagem. Depois de ganhar alguns produtos, ela finalmente começa a fazer dinheiro de verdade online e ela resolveu usar esse dinheiro para viajar e claro que ela postou as fotos da viagem no feed do Instagram. Depois de terminar o ensino médio, a Catalina foi estudar arquitetura na universidade com o plano de seguir a mesma carreira que o pai dela tinha e foi nessa universidade que ela, infelizmente, conheceu esse colega de sala chamado Nestor Soto. E é daqui pra frente que as coisas começam a desandar, tá? O Nestor, ou acho que no Brasil a gente chamaria Nestor, o Nestor nasceu em 20 de dezembro de 2002 na cidade de Bariloche, que ficava a uma distância de uma viagem de carro de mais de 20 horas de Córdoba, a cidade que a Catalina nasceu e cresceu. Foi dito que a infância do Nestor foi extremamente conturbada. A mãe dele trabalhava horrores e o pai dele não se importava muito com a família e acabou abandonando eles de vez quando o Nestor tinha apenas 2 anos de idade. Nisso ele acaba sendo criado de verdade mesmo pela avó dele e um tio que ele tinha acabou se tornando a figura paterna. Mas apesar de tudo isso, o Nestor sempre foi considerado um bom aluno, ele tirava notas boas e parecia que ele tinha um futuro brilhante à frente dele. Ai, ai, menina. Quando ele fez 18 anos de idade, ele resolve se mudar para Córdoba para frequentar a universidade, a mesma que a Catalina infelizmente resolveu ir. E ele também tinha escolhido frequentar o curso de arquitetura, então é de se imaginar que os dois se viam bastante pelo campus, não é mesmo? Pois bem, dito e feito. Não demorou muito para eles se tornarem melhores amigos de faculdade, sempre se sentando perto um do outro, colocando a fofoca em dia no intervalo, sabe como é? E para Catalina era exatamente isso que eles eram, melhores amigos. Mas, para o Nestor, ele estava silenciosamente nutrindo uma esperança de que a garota um dia com certeza ia se apaixonar por ele, era só questão de tempo. Ela tinha namorado e o Nestor sabia muito bem disso? Sim. Mas quanto mais próximos eles ficavam, mais ele começava a se iludir que ele tinha chance com ela sim, ou pior, que ela devia alguma coisa para ele. Ok. Enquanto isso, a Catalina só queria ser a melhor amiga possível. Ela até dava carona pra ele todo santo dia porque ele não tinha carro, gente. A menina só tentando ser uma boa pessoa e o cara surtando sozinho com as vozes na cabeça dele.
A Catalina sabia que o Nestor tinha se mudado de longe, ele não tinha nenhuma família por perto, ele não tinha feito muitos amigos ainda, então eu não ficaria surpresa se tivesse sido esse o motivo dela meio que tá tentando cuidar dele, sabe? E aí, gente, a amizade deles começa a crescer tanto que até nos eventos da família dela, a Catalina começou a levar o Nestor, ok? Agora é tipo melhor amigo oficial, tá ligado? Ele jantou na casa da Catalina com a família dela várias e várias vezes, e o Nestor, inclusive, se deu muito bem com a família da garota. A mãe, o pai e a irmã dela, todo mundo adorava ele. Ele cantou duetos com o pai da amiga, e até o namorado dela ele conheceu. E o Lázaro, o namorado da Catalina, parecia de boa, zero ciúmes envolvido com essa amizade, com o cara que ela tinha. E pelo menos na superfície parecia que o Nestor também se sentia assim, né? Não tinha treta, não tinha indireta, tudo parecia lindo, até que, com o tempo, o Nestor se viu cada vez mais obcecado com a Catalina, tipo, obcecado mesmo, porque para ele claramente era só uma questão de tempo até a amiga deixar de ser só uma amiga. E eu juro por Deus, eu não quero ler um comentário do tipo, ai, e se ela estivesse iludindo ele? Não. Todo mundo que conhecia os dois disse a mesma coisa. A Catalina sempre deixou muito claro em todas as chances que ela tinha que eles só eram amigos, ela era doida pelo namorado dela, ela só faltou fazer uma cerimônia e nomear o Nestor o presidente da Friendzone, ok? Então, assim, mesmo assim, ele começa a sonhar acordado com a amiga cada vez mais e mais e mais. Quando ele não estava com ela, ele estava olhando as fotos que ela postava nas redes sociais. Apesar dele fazer a Catalina acreditar que ele estava de boa em ser só amigo dela, enquanto isso, no celular dele, o Nestor estava escrevendo verdadeiras cartas de amor e dizendo coisas do tipo: eu não sei como eu me apeguei tanto a você, como as coisas acabaram desse jeito. Ele também escrevia coisas do tipo: eu sou só o seu amigo invisível e você não me nota do jeito que eu te noto. Esse é o momento que você baixa o Tinder, vai pra uma festa, faz qualquer coisa, menos tudo que o Nestor vai fazer daqui pra frente, ok? Ele começa a abandonar tudo que ele precisava fazer pra ficar com a Catalina, cada segundo livre que ela tivesse. Ele começa a pedir cada vez mais caronas pra ela, pra lugares aleatórios, porque ele sabia que ela ia tentar ajudar o amigo, levar ele pra onde ele precisasse ir. Sabendo que ela tinha um namorado, ele jamais ousaria se declarar abertamente só para ser rejeitado imediatamente. Então Nestor começa a se consolar, se convencendo que se ele for paciente o suficiente, em algum momento o relacionamento dela vai acabar e, bum, ela ia ser todinha dele? Óbvio, óbvio, né, gente? Mas aí adivinha, essa não é nem a primeira vez que o Nestor fica completamente obcecado com uma garota. Chocante, né? Pois não era nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que ele fazia isso, e a Catalina era só mais uma de várias garotas que tiveram o azar de cruzar o destino com esse absoluto descompensado do Nestor. Até onde se sabe, a primeira vez que ele começou a dar sinais que ele tinha alguns parafusos soltos foi quando ele conheceu essa garota no ensino médio. Ele se apaixonou quase imediatamente e resolveu se declarar para ela. A garota dispensou ele e, como resultado disso, o Nestor resolveu fazer da vida dela um verdadeiro inferno na Terra. Eu não tô nem brincando. Ele começou a seguir ela para todo canto, ele pegava nela, mesmo quando ela dizia que ela não queria isso e mandava ele parar. Extremamente preocupante uma criança ou adolescente, eu acho, já ter comportamentos assim. Eu acho que ele aprendeu em algum lugar a ser perturbado assim, tá? Eu particularmente não acho que ninguém nasce assim não, viu? Sério mesmo. E era desse jeito, perseguindo, infernizando e assediando a menina que o Nestor jurava que ia fazer ela se apaixonar por ele. Socorro, Deus! Quando a garota continuou fugindo dele, ele resolveu ameaçar a violência e ele disse que ia fazer qualquer coisa para que ela aceitasse sair com ele. E quando a garota resolveu reclamar para a escola, adivinha o que os adultos que deveriam manter ela segura disseram? Ah, ele só tá apaixonado. Ah, isso é coisa de garoto. E essa saia curta aí, hein? KKKK. Tu não tá iludindo ele, não? Tem certeza? Sério, que inferno ser mulher nesse mundo, menina, mas vamos lá. Basicamente, eles só queriam que a garota aguentasse até que o Nestor achasse outra vítima para ele perseguir, e aí seria o problema dessa nova garota, e realmente assim aconteceu exatamente. Conforme ele continuava fazendo coisas terríveis e não sofrendo nenhuma consequência por isso, o Nestor perseguiu uma garota, atrás de garota, atrás de garota. Toda vez que ele era rejeitado, ele dizia coisas horrorosas.
Gente, eu não tô nem brincando. Ele era literalmente a personificação daqueles prints de conversa que a gente vê assim: Oi, linda princesa, bebê, você é a mulher mais linda do mundo, quer sair comigo? Ah, moço, desculpa, eu tenho um namorado. Ei, sua feia, horrorosa, eu tava te fazendo um favor querendo sair contigo. Isso é literalmente o Nestor. Literalmente. E assim ele aprende desde muito cedo que ele pode perseguir, xingar e até assediar fisicamente as garotas em volta dele, e as pessoas em volta ainda vão dar um jeito de colocar a culpa nelas. Tá muito fácil pro Nestor, então. Numa das viagens de camping que a escola dele fez no meio da noite, quando estava todo mundo dormindo, essa ameaça para a sociedade do Nestor entrou de fininho na barraca da garota que ele estava atormentando naquele mês e tentou abusar dela intimamente. Mas aí, quando a garota percebe que ele está em cima dela, ela começou a gritar pela vida dela e ele se assustou e saiu correndo da tenda. Mas eu acho que ele só fez isso porque ele sabia muito bem que, como era um negócio da escola, provavelmente tinha pessoas por perto para acudir ela. Mas imagina estar sozinha com esse maníaco. Deus me livre e guarde. E aí, novamente, isso não deu em absolutamente nada, né? Até aí, se você também é do True Crime, provavelmente você já deve ter visto vários casos de atletas ou cantores ou atores ou jogadores de futebol que abusam de mulheres e o juiz manda. Ai, gente, a gente vai acabar com a carreira dele só por causa de uma bobagem, só por causa de uma noite de molecagem. Agora pronto, né? Então eu não sei nem porque eu me surpreendo, né, com algumas coisas que eu trago aqui no caso pra vocês, mas sinceramente. E aí adivinha, quando chega na universidade e conhece todas as garotas diferentes de todos os cursos no campus, o Nestor continua agindo feito o maníaco que ele era, e só Deus sabe quantas garotas ele chegou a perseguir na universidade antes dele conhecer a Catalina, e foi dito que ele anotava os horários das garotas, que ele era obcecado na parede do quarto dele para poder ficar estudando onde elas estavam e a hora que elas estavam lá. Eu acho que ele conseguiu ser pior do que o Joe Goldberg, e isso não é pouca coisa. De algum jeito ele conseguiu fazer essa garota Júlia se interessar por ele e eles acabam namorando, mas ela mesma já disse que não demorou muito tempo para ela perceber que o Nestor era extremamente controlador, possessivo e maluco. E adivinha, ele stalkeava a própria namorada também. Óbvio, né, menina? Como eu já falei, Joe Goldberg, You, é literalmente o Nestor. Inclusive, vocês já assistiram You? Se não, eu recomendo. Eu acho que é uma série bem boa pra garotas true crimers feito a gente. Mas enfim. Ele começou a seguir a namorada dele a uma certa distância todo dia e ela começa a ficar meio. E aí, amor, como é que você adivinhou que eu tava aqui mesmo? Eu nem te falei nada, rapaz. Em pouco tempo a Júlia já estava querendo sair correndo e ela terminou com o Nestor. E aí já viu, né? O Nestor precisava se vingar, apesar da garota não ter feito nada de errado. E assim ele criou várias contas nas redes sociais para poder perseguir a ex-namorada. Apesar dos perfis serem anônimos, a Júlia tinha um bom palpite de quem estava por trás dos perfis e toda vez que ela bloqueava um, outro aparecia e ela bloqueava de novo. E aí, antes dele ficar obcecado com a Catalina, a próxima vítima dele foi uma amiga dela, e ele vivia atrás da garota e chamando ela para sair com ele, mesmo a garota dizendo não várias e várias vezes, ele não desistia. E quando uma das vítimas dele arranjava um namorado, sequer um paquera, o Nestor não ficava nem um pouco feliz, e na cabeça dele ele tinha o total direito de se sentir assim mesmo, nenhuma dessas garotas devendo nada para ele. Ele era conhecido por fazer comentários que depreciavam as mulheres em geral, então me dá a impressão de que ele era aqueles cara red pill que diz que tá procurando a mulher de valor e blá 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 blá, vive falando mal de todas as mulheres o tempo todo, mas lá no fundo ele só quer uma namorada e ele mesmo nem é essa joia toda de ser humano que ele acha que é. E mesmo falando mal de mulher o tempo todo me manda, eu não sei porque que as garotas não gostam de mim, eu sou tão legal, eu. Quem já conheceu um desses sabe, né? É autoexplicativo, mas enfim. Uma noite o Nestor finalmente conseguiu convencer uma garota a beijar ele numa festa, eles beberam um pouco e foram para casa dele. Segundo ela, eles não chegaram a transar de verdade, só deram uns pegas mais intensos, mas depois disso, pro Nestor, ele era a namorada dele, óbvio. Ele começou a perseguir a menina e dizer que ele não permitia ela sair com outros caras, nem os amigos dela, mesmo ela não tendo pedido permissão para absolutamente nada. E adivinha, ela também dispensou esse presente de Deus aí, foi rápido. E sei que a gente chega em 2024 e nessa época tanto o Nestor quanto a Catalina tinham 21 anos de idade
e eles já estudavam no mesmo curso e eram amigos há alguns anos. E teve uma época em que o Nestor quase respirou aliviado porque a Catalina finalmente terminou o namoro com o Lázaro, o primeiro namorado dela, mas aí ela arranjou outro namorado, afinal de contas, com esse rostinho só ficava solteira mesmo se quisesse, né, menina? E assim, em fevereiro de 2024, ela começou a namorar esse outro moço chamado Ezequiel, e os dois se aproximaram bastante em pouquíssimo tempo, e adivinha, o Nestor começou a enlouquecer mais uma vez. Como assim? Ela ousou arranjar outro namorado só porque ela disse que a gente é só amigo e ela nunca me deveu nada. Mas na cabeça dele, a Catalina devia algo a ele, sim, pelo tempo que ele tinha passado esperando por ela e sendo um cara tão legal. Na cabeça dele era uma certeza absoluta que quando ela terminasse o namoro, ela ia olhar para o lado e ver o amigo tão legal que estava ali cuidando dela todos esses anos, cuidando. E quando isso não aconteceu do jeito que ele tinha sonhado, o Nestor começou a pirar completamente. Na mente perturbada dele, ele já estava esperando por ela há tempo suficiente. Claro que ela devia algo a ele, não é assim que funciona, não? Uai. Desde o começo do novo namoro da Catalina, o Nestor não conseguiu disfarçar o desagrado dele nem um pouco. A cada segundo que ele passava com ela era falando mal do namorado novo, dizendo que ele nem era essas coisas todas, reclamando que ela estava passando tempo demais com ele. Agora pronto. E ele jurava que enchendo o saco dela todo santo dia era o jeito que ele ia conseguir fazer ela detestar o namorado novo e finalmente se apaixonar por ele, num plano infalível realmente. Vendo que nada disso estava funcionando, o Nestor então começou a insultar a Catalina na frente de todo mundo, e teve essa vez que ele chamou ela de vagabunda na frente de outros estudantes da universidade. Como que não apaixona, né, menina? Quando ele não estava sendo asqueroso com ela ao vivo, ele estava fazendo a mesma coisa através das redes sociais, e como se não bastasse, ele estava abusando da confiança que ela tinha dado para ele. E agora ele estava stalkeando cada movimento dela através do aplicativo Find My iPhone. E a Catalina, a pobre, estava completamente confusa vendo do dia para noite o cara que ela considerava o melhor amigo dela se revelar um maníaco, lunático, desprezível. Gente, ela tinha levado o maluco para casa dela, né? Eu sei que para algumas pessoas, né, meu melhor amigo pode parecer meio juvenil, mas a Catalina via realmente descompensado do Nestor quase como um irmão, sabe? Quando a família saiu para viajar mais de uma vez, eles pediram para o Nestor cuidar dos cachorros da família, ou seja, eles confiaram literalmente a casa deles na mão dele, sabe? E mesmo com a atitude dele ficando cada vez mais repugnante a cada dia, a Catalina continuou tentando agradar ele e fazer as pazes, mesmo ela necessariamente não tendo feito nada de errado. E eu, pelo menos, acho que ela pensou que o amigo estava só numa fase ruim, que talvez logo ia passar e ele ia voltar a ser o cara bacana que ela conhecia. Ai, vai ver, ele tá estressado com alguma coisa. Tadinha, gente, como ela estava errada. Infelizmente, ser legal com o Nestor e se importar com ele foi o pior erro que a Catalina cometeu na vida, porque enquanto as outras garotas saíam correndo dele, a Catalina deixou ele se aproximar e, pior do que isso, se apegar a ela. E isso para pessoa obcecada é um perigo, menina. E infelizmente a Catalina não fazia a menor ideia de quem realmente era o indivíduo com o qual ela estava desperdiçando a bondade dela, e o jeito que o Nestor resolveu retribuir tudo de bom que a amiga fez por ele é nojento, é repugnante. Os amigos da Catalina, vendo essa mudança brusca no Nestor, tentaram avisar ela para se afastar dele. Eles disseram várias vezes, com todas as letras, que essa amizade não valia a pena tentar salvar. Mas a Catalina aparentemente tinha um coração de ouro e ela não quis desistir do melhor amigo por um tempo. E quando ela finalmente começou a se cansar dos maus tratos do Nestor e se afastar dele, ele imediatamente percebeu isso e começou a chantagear ela emocionalmente. Então ele continuou perturbando a garota todo santo dia e de algum jeito ele conseguiu se manter na vida dela por mais alguns meses. E aí a gente chega em julho de 2024, 4 meses depois da Catalina arranjar um namorado novo, e é aqui que tudo desanda de vez. Mais especificamente, no dia 17 de julho de 2024, a Catalina tinha marcado de jogar boliche com os amigos, super bacana até aí, tudo lindo. Mas aí ela, infelizmente, cometeu o erro de convidar o Nestor também, afinal, apesar de tudo, ela devia achar muito paia e excluir o cara do rolê dos amigos, sabe?
Mas devia, viu? Esse enviado do Satanás aí merece coisa até pior, mas enfim. Naquele dia, a Catalina cumpriu a rotina da universidade como outro dia qualquer, e no começo da noite ela se arrumou para o rolê do boliche, mas nesse momento o cão apareceu para atormentar, e ela vê a torrente de mensagens que o Néstor estava mandando, implorando para ver ela mais cedo, porque ele precisava muito falar com ela. Ai, que meu Deus do céu. E assim ele conseguiu convencer a amiga a aceitar se encontrar com ele 1 hora antes do rolê a sós, só para conversar com ele. Aparentemente, a chantagem emocional do Nestor estava fazendo efeito e a Catalina realmente começou a se sentir culpada de estar passando menos tempo com o amigo e mais tempo com o namorado novo. E muito provavelmente ela aceitou encontrar ele mais cedo numa tentativa de reparar a amizade deles. E assim, às 9 horas da noite, justamente 1 hora antes do tal jogo de boliche, o Nestor estava esperando a Catalina no shopping, mas aí ela demora, demora, demora e nada dela. O Nestor começa a surtar e mandar várias mensagens, fazer várias ligações para Catalina, e quando ela finalmente atende, ela explica que ela acabou demorando mais do que o planejado em um trabalho dela, o que era 100% verdade. Ela estava trabalhando em uma postagem de parceria com uma marca e pode até parecer bobo para algumas pessoas dizer que uma postagem no Instagram é trabalho, mas para quem vive disso tem que cumprir prazo e horário assim como qualquer outro emprego, ok? Só que o Nestor não estava nem aí, ele já tinha conseguido por um tempo até fingir que ele era uma pessoa legal, né, tempo suficiente para Catalina gostar dele, mas agora que a máscara tinha caído, ele não se dava nem o trabalho de fingir, e imediatamente no telefone ele começa a xingar e humilhar a Catalina por estar atrasada, e ele completa dizendo que ele não ia mais pro jogo, que ele ia direto para casa, porque a Catalina, segundo ele, tinha destruído a noite dele. E assim, ela acaba se sentindo muito culpada pela situação toda e ela resolveu dirigir até a casa dele. Quando ela chega lá, o Nestor ainda estava puto da vida e dessa vez ele começa a dizer as atrocidades que ele gostava tanto de dizer na cara dela mesmo. Começa a falar mal do namorado dela do nada, diz que ela é uma péssima amiga, blá 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 blá. Ele teria dito que ela era uma pessoa horrível e que machucava as pessoas em volta dela. A audácia do indivíduo com o histórico desse homem de dizer isso. E foi nesse momento que o Nestor enlouqueceu de vez e começou a socar a Catalina na cabeça e no rosto várias e várias e várias vezes, até ela estar inconsciente e sangrando no chão. E até aí já tá um verdadeiro pesadelo, mas o Nestor podia ter tirado um segundo para repensar o que ele estava fazendo e se arrepender, só que não. Quando ele viu a amiga sangrando e inconsciente no chão, ele resolveu pegar uma fita para amarrar as mãos dela. Nesse momento a garota estava começando a voltar à consciência, ou seja, ainda não era tarde demais para o Nestor pegar um caminho sem volta, mas não. Ele subiu em cima da Catalina completamente indefesa, com um pedaço de corda, colocou a corda em volta do pescoço dela e começou a estrangular a garota. A Catalina até tentou lutar, mas ela era uma garota que tinha sido atacada covardemente do nada. Ela estava sangrando e com as mãos amarradas, então assim. E, infelizmente, Catalina Gutierrez teve a sua vida roubada com apenas 21 anos de idade e, aparentemente, o único erro que ela cometeu na vida foi se importar com os sentimentos de um verdadeiro maníaco, controlador e violento. Muitas pessoas ouvindo a história do caso se perguntam se esse era o plano do Nestor desde o começo, quando ele convenceu a Catalina a se encontrar antes do boliche, porque é um pouco conveniente demais ele ter um pedaço de corda dando sopa por ali. E agora que ele já tinha feito essa atrocidade, o Nestor começa a pensar em como que ele pode se safar dessa. Então ele resolve tirar as roupas que ele estava usando quando ele cometeu o crime e ele coloca elas no lixo do lado de fora, junto com a corda que ele também usou. Ele começa a mandar mensagens de texto para todos os amigos que eles tinham, dizendo que a Catalina tinha dado um bolo nele, que ela não tinha aparecido para o encontro deles e que ele não tinha visto ela a noite toda, viu, galera? Só para constar. E aí ele colocou o corpo da garota em sacolas de lixo pretas e depois ele saiu dirigindo no carro dela com o corpo dentro. Ele despejou álcool em tudo, ateou fogo no veículo e saiu correndo dali. Só que não demorou muito para as pessoas na vida da Catalina começarem a sentir a falta dela, e o primeiro que sentiu que tinha algo de errado acontecendo foi o Ezequiel, o atual namorado dela. Afinal, ela sempre estava mandando mensagem de texto para ele, e naquele dia eles tinham marcado de se falar no telefone depois do jogo de boliche, e a Catalina nunca quis só desaparecer.
Ela podia se atrasar de vez em quando, ou se ela não pudesse mais ligar, ela com certeza ia mandar uma mensagem avisando ele, ela não ia simplesmente sumir assim do nada sem dar satisfação, né, gente? E assim ele começa a mandar mensagens e depois ele começa a ligar pro celular da namorada desesperadamente. E quando ela não responde de jeito nenhum, ele já bem desesperado entra em contato com os pais da Catalina. E pro horror deles, eles percebem que a filha ainda não tinha voltado para casa e já estava passando da hora que seria aceitável ela estar voltando, mesmo ela tendo o rolê do boliche com os amigos. E assim eles vão imediatamente para a polícia reportar a Catalina como desaparecida. E adivinha quem que me tem a audácia de aparecer na delegacia junto com os pais e o namorado da Catalina? Sim, o Nestor. Mesma energia da Jodie Arias indo no velório do Travis Alexander, né? Ai, aquela nojenta acho que foi a Sheila Erie, ela fez a mesma coisa. Uma das duas meninas envolvidas na morte da Skylar Nice, não lembro o nome da outra demônia agora. Enfim, bicho, a pessoa tem que ser morta por dentro pra fazer um negócio desse, sério. Eu não sei se ele achou que isso ia fazer ele parecer menos suspeito, mas na minha opinião, ele também pode ter feito isso só para ele poder ver ao vivo a dor que ele estava causando na família da amiga, tá? Mente de psicopata é um negócio bizarro e esquisito. E aí sei que a polícia já estava começando a preparar os esforços de busca para ir atrás da Catalina, quando a irmã dela lembrou que ela também podia rastrear a localização do celular da Catalina através do Find My iPhone. Então o Nestor não era só o único que tinha acesso a isso, não é mesmo? E assim eles encontram essa localização aleatória, eles mandam para a polícia imediatamente e chegando lá é exatamente onde eles encontram o carro da Catalina abandonado. A esperança do Nestor, obviamente, era que o fogo que ele ateou se livrasse de todas as evidências do crime tenebroso que ele cometeu, mas esse gênio colocou fogo no carro e fechou as portas do veículo. Quando a polícia chegou no local, o carro estava praticamente intacto, porque o fogo não tinha durado muito tempo sem o oxigênio para alimentar ele. Gênio. E assim a polícia encontra o corpo da Catalina quase intacto, assim, intacto em termos de preservar as evidências do crime para analisar depois, porque, né, infelizmente o que essa garota passou eu não desejo para absolutamente ninguém. E assim a investigação muda de pessoa desaparecida para homicídio e quando a família da Catalina recebe a notícia, eles ficam absolutamente de coração partido. E além disso, eles também ficam absolutamente confusos, porque a Catalina era uma pessoa tão tranquila, tão de boa, eles literalmente não conseguiam pensar em uma pessoa que odiasse ela a esse ponto, sabe? Não só isso, adivinha quem estava ali do lado dos pais dela quando eles receberam essa notícia devastadora? O Nestor. Que nojo, sério. A polícia conversa com todos os amigos da Catalina e até o namorado dela e todo mundo tinha um álibi bem sólido para a noite do crime. E aí eles chegam no Nestor. Na primeira história que ele deu, ele disse que ele estava sozinho em casa a noite toda, mas aí por algum motivo ele muda a história dele e diz que na verdade ele tinha saído com os amigos naquela noite. E aí ele muda a história dele mais uma vez. E se até eu já fico desconfiada ouvindo um negócio desse, imagina os policiais interrogando ele. Eles começam a pressionar ele e eles pedem para analisar o celular dele para eliminar ele da lista de suspeitos, né? Óbvio que vai eliminar. E o Nestor entregou o aparelho por livre e espontânea vontade, achando que não tinha nada de incriminatório no aparelho. Mas aí, quando a polícia acessa os registros do GPS no celular dele, coincidentemente, na noite do crime, o aparelho fez uma rota que dava no exato local onde o carro da Catalina foi abandonado. Confrontado com essa informação, o Nestor finalmente vê que ele não tinha mais para onde correr. Ele começa a admitir tudo e ele dá uma confissão completa. Ele conta a história para a polícia desde o começo, a obsessão secreta que ele tinha com a amiga. E segundo ele diz que algo dentro dele se quebrou naquela noite. O Nestor foi imediatamente preso acusado de homicídio e a essa altura a história começou a bombar nos canais de notícia da Argentina e todos que reportavam a história pareciam estar de coração partido pela morte trágica e completamente desnecessária da garota e influência em ascensão. Até mesmo o ex-namorado dela, o Lázaro, fez um post nas redes sociais lamentando a morte da Catalina e na legenda ele escreveu: "Eu queria que você fosse tão, mas tão feliz. Eu não consigo acreditar. Não consigo." Ai, gente, sério, que dó.
Em março de 2025, o Nestor foi a julgamento e a acusação contra ele trouxe todas as garotas que ele já tinha aterrorizado na vida para testemunhar contra ele. E tá aí, né? Esse caso é para quem gosta de comentar. Ah, mas que roupa? Ah, mas e se ela iludiu ele? Então, sei lá, 10, 20 garotas são pessoas horríveis que merecem ser assediadas, todas elas. E o Nestor é um anjinho de luz que só faz as coisas quando é provocado? Sério. Eu vejo até aqui alguns comentários de gente com mais ódio da vítima do que do criminoso e eu fico, meu amor, você tá bem? Desculpa, gente, acho que esse caso me lembrou um pouco um ex que eu tive, acho que eu fiquei só um pouquinho engatilhada. Passou já. Todos os amigos dos dois que tinham visto o Nestor dizendo coisas repugnantes para Catalina poucos dias antes dele matar ela também testemunharam contra ele e o Nestor, para surpresa de absolutamente ninguém, não demonstrou nenhum remorso durante o julgamento. Em alguns momentos ele até riu na cara da família dela. Agora que ele não precisava mais fingir que ele era um cara legal, né? Ele podia finalmente mostrar quem ele era de verdade. Que nojo, gente, sério. Mas felizmente a única notícia boa possível desse caso é de que Nestor Soto foi considerado culpado de homicídio em primeiro grau e foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional depois de no mínimo 35 anos. Ou seja, na Argentina aqui do lado tem possibilidade de ter prisão perpétua. Será que a gente não devia aprender uma coisinha ou outra com os nossos irmãos? Não. E é isso, gente. Você já tinha ouvido falar da história da Catalina? É até um pouco recente, né? O julgamento dele foi um dia desse. Para mim, essa história toda é uma grande tragédia que podia e devia ter sido evitada. Não tem um motivo para tudo isso acontecer, só a loucura do Nestor mesmo. E eu também culpo o fato de que a gente vive num mundo que adora dizer que coisas assim são coisas de garoto, ele só tá apaixonado. Ah, o crime passional. Ah, é porque ele te ama tanto. Pelo amor de Deus, vamos parar com isso? Se ele tivesse sido preso quando ele tentou abusar da colega de colégio, vai que alguma coisa teria mudado, né? Mas enfim, a gente nunca vai saber. E até a próxima, você se cuida, se hidrata, se inscreve no canal, ativa as notificações para o YouTube te avisar quando tiver vídeo novo e eu vejo você na próxima. Tchau!